Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele era um servo de Jesus Cristo, muito alegre, um prisioneiro otimista, né? Então, ele é o portador humilde da cruz. Então, ele sempre foi um perfeccionista nessa área, ele era um idealista, e ele defendia a cruz. E quando ele vê que a igreja de Filipos está sendo atacada justamente nessa área da redenção, ele alerta os irmãos e escreve: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Deixa eu tirar aqui. Esse finalmente, meus irmãos, ele está querendo dizer membros da mesma família espiritual. Então, finalmente, meus irmãos, nós somos da mesma família espiritual. Alegre-se no Senhor. A nossa alegria tem que estar baseada no Senhor, na redenção de Cristo. Então, é unicamente a pessoa de Cristo que nos une. Então, a nossa unidade está em Cristo. Por isso que ele fala, alegre-se no Senhor. Só a alegria no Senhor. E não naquilo que a gente possa contribuir, né? Então, é só no Senhor. Então, o homem, no seu esforço humano, ele não consegue contribuir para a redenção. Por isso que ele escreve. E como os inimigos estavam atacando, Paulo coloca assim: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Por que o apóstolo Paulo fala escrever-lhes de novo? Ele já havia alertado contra esses inimigos no capítulo 1, no capítulo 2. Quem são esses inimigos? Eles estavam atacando essa unidade em Cristo. Esses eram inimigos, os judaizantes. Por quê? Eles queriam, na verdade, defender a circuncisão, colocar algo a mais na redenção de Cristo. E quem são esses judaizantes, né? São pessoas que defendem a fé em Cristo, mas querem acrescentar algo humano na obra. Esses são os judaizantes. Então, por isso que ele alerta, porque eles estavam propagando o evangelho errado, acrescentando algo na cruz, e o apóstolo Paulo fala: me alegro em escrever-lhes novamente. Por quê? É uma defesa. Então, ele está protegendo os filipenses, do ataque do inimigo, para que eles crescessem espiritualmente e mantessem a unidade, uma segurança espiritual. Então, depois dessa que ele fala, não me é cansativo, então ele muda, né? Ele está numa ternura, ele já entra e muda totalmente a forma de alertar. Então, agora ele é incisivo. Ele vem com denúncias graves, ásperas.
Então, ele vai no versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Algumas versões eu coloquei em parênteses, maus obreiros, porque algumas versões estão maus obreiros e eu vou usar a questão dos maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Então, a hora que o apóstolo muda essa linguagem dele e volta para a censura, o que ele está dizendo? Cuidado com os cães, os judaizantes, que estão atacando a verdadeira redenção em Cristo. Então, cuidado, porque eles estão fazendo uma mistura da redenção, da graça divina, mas com a obra humana. Então, ele chama eles de cães. Por que ele chama de cães? Não é aquele cãozinho fofinho que a gente tem doméstico, né? Aquela coisinha que a gente pega no colo, não são esses cães. Ele está se referindo àqueles cães selvagens, aqueles cães sem dono, aqueles cães que ficam revirando lixo, né? Então, eles ficam atrás de imundícias. Então, ele se refere aos judaizantes como cães. E aqui eu acrescento, que eu não coloquei no estudo, porque os gentios eram tratados como cães. O que os judeus falavam? Gentios são cães. Então, ele coloca aqui, cuidado com os cães. Cães são os judaizantes, porque eles estão revirando o lixo. Então, eles estão querendo acrescentar algo que não é bíblico, não é o correto. Eles estão querendo o esforço humano. Então, por isso que ele denomina como cães. Eu coloquei vários versículos sobre o porquê que ele declara como cães, ou do que ele está se referindo como cães. Então, eu vou ler aqui e passar para vocês, porque eu acho que faz diferença. Então, primeiro, o que são esses cães, esses roedores, os que ficam atrás de imundícias? Primeiro, os cães são sujos e imundos. Então, você pode ver em Provérbios 26:11, em 2 Pedro 2:22, em Mateus 7:6 e Apocalipse 22:15. Segundo, os cães, os judaizantes, são justamente assim, né, no que se refere a esses motivos. E o segundo, o que latem e rosnam. Então, você vê em Salmo 59:6, porque eles ficam proferindo palavras furiosas, né, contra a doutrina genuína. E eles são cobiçosos, despudorados, né, você vê em Isaías 56:11, porque também eles são assim, pois eles querem devorar a igreja, né? E os cães também são desprezíveis. Você vê em 2 Samuel 9:8, 16:9, 2 Reis 8:13. Assim são os judaizantes. E por que maus obreiros? Porque eles praticavam a obra dentro da igreja, né? Eles propagavam esse judaísmo, né? Crê em Cristo, mas tem algo a mais. Então, é um obreiro, mas um mau obreiro, porque eles não entenderam a graça. Então, eles não propagavam a verdadeira justiça. Então, por isso que Paulo fala, cuidado, os maus obreiros, porque eles também estão fazendo a obra, mas eles não estão fazendo a obra da justiça, a verdadeira justiça. E falsos mestres, porque eles são defensores da falsa circuncisão. Então, quando eles defendem essa falsa circuncisão, dizendo que é um rito que você precisa dessa circuncisão para se tornar um verdadeiro filho de Deus e ter acesso ao reino dos céus, o que ele está dizendo? Isso é inútil, é uma mutilação da carne. Não tem validade nenhuma. Então, uma pessoa que ela participou da redenção, você crê em Cristo como Senhor e Salvador, você fala que tem algo a mais para manter, não é trapo de imundície, né? Por isso que ele fala, cães. Então, para os cães que eles recebem essas coisas inúteis, porque isso é inútil, perdão. Aí ele vem, então, cuidado com tais líderes de Paulo. Por quê que ele diz cuidado? Porque nós somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, nós, os cristãos, tirados dentre os judeus e os gentios, nós somos a verdadeira circuncisão. Então, nós somos únicos, nossa circuncisão é no coração. Então, nós somos, porque nós adoramos pelo Espírito. Então, quando a gente adora na igreja, é pelo Espírito. Se é pelo Espírito, é do coração. Então, é uma circuncisão do coração. Então, nós fomos circuncidados no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca,
Então essa é a verdadeira circuncisão, aquele que creu em Cristo. Então tudo que você falar hoje, né, em Gálatas a gente estudou isso, então está em 6,16, que fala assim, que se Deus ainda hoje, né, se vocês quiserem ler depois Gálatas, mas finalizando, se Deus ainda hoje reconhece dois grupos favoritos, de um lado a igreja e do outro os judeus, é completamente antibíblico, não existe isso. Judeus, há essa classe para Deus, não existe, então isso é totalmente antibíblico, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Não colocar nada na obra de Cristo, é unicamente por Ele. Então nós aí continua, nos gloriamos em Cristo Jesus. Como eu já falei essa parte, estou repetindo. Aqueles cujos corações e lábios foram circuncidados. Então não temos confiança nenhuma na carne. O que é a carne? Carne é qualquer coisa que você acrescentar à parte de Cristo. Então tudo que você acrescentar à parte de Cristo é carne. Então nós não confiamos na nossa carne, naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço para ir até Cristo, ou para ir chegar até Deus. Então nós não confiamos na nossa própria carne. Nosso esforço humano é inútil na redenção. Continuando no versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então Paulo agora ele vai para o testemunho pessoal. A partir de agora ele vai para o testemunho dele. Porque ele falou assim, se é para se gloriar, né, se pensa que tem razões para confiar na carne, quanto mais Paulo. Então, a hora que ele relata, né, que ele mesmo poderia confiar na carne, não está dizendo que essas coisas, tudo considera as vantagens cerimoniais, né, que ele participou, as vantagens de hereditário, do sangue, da linhagem dele, não quer dizer que ele ainda confia. Quando ele fala ainda mais eu, né, se isso, ele não está querendo dizer isso, né, de forma alguma. Então ele ainda fala assim, bem como os lucros pessoais, como de algum valor, porque ele poderia usar toda a linhagem dele, toda a hereditariedade dele, toda a circuncisão dele como um valor salvífico, mas ele fala não. Então ele está combatendo isso. Quando ele fala ainda mais, não é porque ele tem orgulho, é o contrário, ele está combatendo isso, né? Então nós vamos ver lá do versículo 7 a 11 a respeito disso, mais uma vez a respeito desse combate da linhagem dele, né? Então ele vem, aí ele começa assim, falando sobre as credenciais dele, né? Ele dá uma carteirada ali. Vocês acham que vocês podem se gloriar ou se, né, autossatisfazer com isso? Quem dirá eu. Agora eu vou relatar o porquê que eu posso. Ele dá aquela velha carteirada. Então vamos lá. Eu sou circuncidado no 8º dia de vida, diz Paulo, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Então o apóstolo ele apresenta, e é interessante aqui, que ele começa, fui circuncidado ao 8º dia, porque ele não começa com a linhagem dele, né? Eu sou judeu, sou da tribo de Israel. Não, ele começa, eu sou circuncidado, porque realmente ele está querendo combater isso, porque os judaizantes tinham isso como alto valor. Então, aquilo que eles estavam defendendo, Paulo, espera lá, eu sou circuncidado no 8º dia, conforme a lei. Jesus foi circuncidado no 8º dia, Isaac foi no 8º dia. Não é você, filho, é outro. Já olhou para mim, eu falei, não é você, filho, é outro. Povo de Israel, então seus pais pertenciam, não era uma raça mista, né? Era verdadeiro povo de Israel. Então, ele era caso de, como muitos na Palestina, não era de raça pura, vamos assim dizer, mas Paulo era, porque não tinha mistura, e na Palestina tinha. Da tribo de Benjamim, os benjamitas, diz que eles foram os mais fiéis, né, ao rei davídico, então os benjamitas, então por isso que ele fala, eu sou judeus dos judeus, hebreus dos hebreus. Então, será que o judaizante podia dizer o mesmo? Né, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou do povo de Israel? Provavelmente não, porque ali havia
prosélitos no meio deles, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo. Então, eles não poderiam dizer a mesma coisa que Paulo, né? Eu sou da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Por isso que ele já falou, e quanto à lei? Quanto à lei, eu sou fariseu, com referência à lei de Moisés. Por quê? Enquanto a lei de Moisés, ele se tornou fariseu. Então, Paulo, ele seguiu os pais, né? A linhagem dos pais, ele escolheu ser fariseu, e ele era fariseu do mais determinado, porque o Paulo, na sua linhagem, ele era dos melhores, ele era novo, e ele era determinado, então ele se destacava entre os demais, né, judeus. Então, aí ele falou assim, e continuou, e quanto ao zelo, no versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo foi dos mais amargos e cruéis perseguidores dos cristãos primitivos. Ele foi cruel. Foi cruel. Então, lá, enquanto a justiça que é na lei, ele foi irrepreensível, ao ponto de matar os cristãos. Então, ele foi irrepreensível quanto à lei. Aí ele continua declarando, mais o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que antes, para Paulo, tinha como lucro. O que ele tinha como lucro? Que a gente relatou no 5,6. Né? Sou judeu, circuncidado no 8º dia, linhagem pura, sou hebreu dos hebreus. Então, aquilo ele tinha como lucro. Por que ele tinha como lucro? Se aquilo tivesse algo a mais, ele chegaria a Deus. Ele já tinha ganho o reino do céu, se isso tivesse. E ele considerou como perda, porque ele perseguiu os cristãos por causa disso. Então, para ele era um lucro, era uma vantagem. E a hora que ele fala assim, não, eu considero tudo como perda, né, depois, porque o que importa para Paulo? Por causa de Cristo. E por que ele considera como perda? Né? Por que ele considera como perda, né? Todos esses lucros considera como perda? A resposta é maravilhosa, por amor a Cristo. Então, quando ele tem esse encontro, nessa conversão, naquela estrada de Damasco, o apóstolo Paulo muda completamente a vida dele. Então, por amor a Cristo, ele considerou tudo como perda. Aí, vamos continuar no 8. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do seu conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar. Então, foi por causa do seu Senhor que Paulo perdeu todas as coisas, abriu mão de todas as coisas, né? Aquilo que era mais querido para ele, aquele orgulho da sua tradição. Então, ele considerou tudo como perda. E considera ainda como lixo, para ser jogado aos cães. Então, a profundidade da redenção na vida de Paulo, que é lindo. Ele tinha orgulho das tradições dele, e ele agora considera como lixo para ser jogado aos cães, né? E com o intuito do que? De ser encontrado nele. Veremos no versículo 9, não tendo a minha própria justiça que procede de Deus, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Estou indo muito rápido? Não, certeza. Que às vezes eu pareço, né, vou indo, parece que eu estou indo muito rápido. E ser encontrado nele, o que Paulo quer dizer ser encontrado nele? Ele tem tanta necessidade de ser parecido mais, aquele amor dele tão intenso por Cristo, que ele quer ser achado nele. Então, ele quer ser plenamente, ele quer que Cristo seja plenamente seu. Então, ser achado nele é isso. E ele não confia, não tendo a própria justiça que procede da lei. Então, o que Paulo fala aqui? Que ele está querendo dizer, em nenhum sentido, ser considerada como proveniente das próprias realizações. Então, o que procede da lei? Ele está abrindo, porque ele não confia mais na própria justiça, que é na sua carne, na sua forma de enxergar a lei. Ele não confia mais. Mas mediante a fé que vem em Cristo. O que é mediante a fé que vem em Cristo? Então, mediante a fé é a mão estendida de Deus. Então, é aquela mão, mediante a fé em Cristo, que eu chego até Deus. Então,
essa é o verdadeiro sentido da redenção, né? E ele entendeu essa redenção e ele joga e fala assim, não, é tudo perda, porque eu quero ser achado em Cristo, eu quero que Cristo me pertence totalmente, e mediante essa fé em Cristo é o mediador. Então, a justiça procede de Deus e baseia na fé. Então, essa justiça é fornecida por Deus. É só Deus que fornece essa justiça. E é essa justiça que Paulo segue agora, né? Que Paulo acredita e luta ao ponto de ser preso, de se alegrar e de defender os filipenses, né? De defender a igreja. Vamos manter unidade em Cristo. Vamos brigar por essa unidade, porque o mundo ele é hostil e ele vem para querer devorar a igreja em relação à unidade em Cristo, né? Aí ele falou, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Então, conhecer a Cristo para Paulo não é questão só de mente, conhecer em mente, é conhecer em mente e em coração. Mas aqui ele está dando ênfase no coração, não que a mente seja importante, que é a palavra, que é o estudo. Então, ele quer conhecer a Cristo na totalidade, mas principalmente no coração, né? Porque não adianta eu conhecer a Cristo na mente e não estar no meu coração. Então, o coração faz toda a diferença. E por isso que Paulo se tornou um idealista incansável, perfeccionista, ao ponto de morrer por Cristo. Aí, finalizando, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui não é que ele não confia na ressurreição de Cristo, nem que ele não confia que ele não vai ser salvo ou que ele não já pertence ao reino dos céus. O que ele está querendo dizer aqui é que ele não confia em si mesmo, na sua própria carne. Então, por isso que ele vai de forma alguma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, eu não reconheço, né, a minha própria carne, eu não luto pelos meus próprios interesses. Então, assim, uma parte que eu achei fantástica é quando ele cita aquela parte que ele é encontrado nele, que aquela estrada de Damasco fez toda a diferença para Paulo, e num relance, num piscar de olhos, ele olhou para si e viu o tão orgulhoso e miserável que ele era. Então você pega um homem desse, que tinha todo orgulho, um cara de muitas posses, de muito conhecimento, e num relance, naquela estrada de Damasco, fala, e abraçar esse Cristo que ele perseguiu, é só mediante a fé. E é fantástico, e graças a Deus, porque Paulo foi encontrado e achado em Cristo, e por isso que hoje nós recebemos tanta profundidade na palavra. É fantástico. Obrigada, agradeço.